Metabolismo glicídico e lipídico em situações extremas. Vamos ver um conjunto de situações extremas, começando pelo exercício físico. As situações extremas são aquelas situações que excedem aquilo que é razoável, portanto, são normalmente situações extraordinárias. Vou apresentar aqui, além do exercício físico, a fome extrema, lesões extensas, hipotermia, temperaturas muito baixas e hipóxia. Em comum, todas estas situações têm o facto de mobilizar as reservas, quer as reservas glicídicas, o glicogênio hepático muscular, quer as lipídicas, os triacilgliceróis presentes no tecido adiposo, nos músculos ou nas lipoproteínas, mas também as protídicas, especialmente as musculares. Não em todos os casos, no caso das protídicas, mas também estas podem ser mobilizadas. E, portanto, teremos muitas das vezes que verificar o que se vai passar a nível hepático, no fígado, a nível do tecido adiposo e a nível dos músculos, sendo que o sangue será o veículo que permitirá estes transportes. Portanto, isto vai permitir também fazer uma pequena revisão daquilo que é o metabolismo nos vários organismos ou organelos. É vulgar dividir-se o exercício físico em exercício físico anaeróbico e aeróbico. No caso do exercício físico anaeróbico, temos a considerar, por exemplo, a corrida de 100 metros ou 200 metros, ou o caso do halterofilismo, portanto, exercícios em que há uma duração muito curta e que é necessário muita força. E que normalmente vão predominar as fibras musculares de tipo 2. No caso do exercício físico aeróbico, temos um exercício mais prolongado, menos intenso, como o caso de maratona, ciclismo ou natação, e que normalmente predominam as fibras do tipo 1. Realçar que vou falar aqui no exercício físico, mas de uma forma mais simples do que acontece em termos metabólicos e não no próprio exercício físico em si. No entanto, e uma vez que falei das fibras musculares, distinguir um pouco as tipo 1 das do tipo 2. As fibras do tipo 1, que, como vimos, aparecem fundamentalmente nos exercícios aeróbicos, são fibras de contração mais lenta, mas que têm maior resistência à fadiga, porque têm maior conteúdo em mioglobina, maior densidade capilar e mitocondrial. O que significa que vão fazer fundamentalmente processos oxidativos, têm uma alta capacidade oxidativa e uma menor capacidade glicolítica. Usarão muitas vezes o glicogênio, mas também os triacilgliceróis, daí terem um conteúdo especialmente elevado em triacilgliceróis. Normalmente não formarão muito lactato, mas produzirão muito CO2. Já as do tipo 2, muitas vezes também são subdivididas em 2A e 2B, são fibras que normalmente têm menor conteúdo em mioglobina, ainda menos no caso das do tipo 2B, são normalmente fibras mais rápidas, mas que têm menor resistência à fadiga, portanto cansam mais depressa. Têm habitualmente uma capacidade oxidativa baixa, mas uma elevada capacidade glicolítica e também uma maior, especialmente as do tipo 2B, maior quantidade de glicogênio. Normalmente não têm muitos triacilgliceróis porque o seu metabolismo é fundamentalmente anaeróbico e, portanto, fortemente dependente da formação de lactato e do conteúdo também em fosfato de creatina. Em alguns estudos em que foram avaliados a composição muscular dos diferentes tipos de atletas, não há estudos muito recentes, mas verifica-se que naturalmente as fibras do tipo 1
predominam nos atletas de exercícios de alta resistência, como é o caso de distâncias muito grandes, maratonas, em que há um predomínio do tipo 1. Neste estudo, apesar de ser de 1986, não foi feita a diferenciação entre o tipo 2A e 2B. Seria expectável que nos corredores de 100 metros, nos sprinters, houvesse um predomínio da 2B. Neste outro estudo, verifica-se também o mesmo. Há um predomínio das fibras do tipo 1 nos corredores de meio fundo, sendo que normalmente, à medida que diminui a distância, há um predomínio das do tipo 2, predominando normalmente a 2A sobre a 2B, e a 2B sendo mais, existindo a maior quantidade, quanto menor a distância. Que fontes de energia é que o músculo usa? O músculo utiliza o fosfato de creatina, é uma forma de transferência de energia direta para o ATP, usa as suas reservas, quer de glicogênio, quer de triacilgliceróis, mas também ainda pode recorrer à glicose que está presente no sangue, bem como aos ácidos gordos que chegam através do sangue, quer via lipoproteínas, quer que são mobilizados pelo tecido adiposo. Estas fontes de energia não têm a mesma velocidade de produção da ATP. É óbvio que o que existe sob a forma da ATP é o que está imediatamente disponível. Logo a seguir, o fosfato de creatina está também prontamente disponível. Mas isto corresponde a uma pequena quantidade de energia, por assim dizer. Quando a conversão do glicogênio muscular em lactato, temos uma velocidade, como podem ver, bastante elevada e já permite disponibilizar quantidades de energia bastante superiores. Claro que a conversão de glicogênio em CO2, portanto, os processos aeróbicos, permitem, obviamente, obter maiores quantidades de energia, mas são mais lentos. A conversão dos ácidos gordos que vêm do tecido adiposo em CO2 permite obter claramente maior quantidade de energia, porque por molécula obtemos mais energia dos ácidos gordos do que na glicose, e para além disso, a reserva de ácidos gordos é sempre muito superior à reserva de glicogênio hepático. Nestes casos, como há ainda o transporte através do sangue, até chegar ao músculo, temos sempre um processo de todos o mais lento. É assim expectável que, quando temos corridas de velocidade, a principal fonte de energia sejam aquelas mais rápidas, ou seja, além do ATP, como é óbvio, o fosfato de creatina, ou fosfocreatina, e o glicogênio com produção de ácido lático. Estes fatores não estão limitados pela presença de oxigênio, estão apenas limitados pela quantidade de glicogênio e de fosfocreatina existente a nível do músculo. À medida que a distância vai aumentando, o que vamos começando a verificar é o envolvimento dos mecanismos aeróbicos, com o glicogênio muscular e a glicose presente no sangue, e para ultramaratonas e maratonas, praticamente toda a energia é obtida por processos aeróbicos. Como é óbvio, à medida que temos os processos aeróbicos, temos uma maior dependência do oxigênio. Também é fácil perceber que nos exercícios de alta velocidade conseguem-se velocidades muito superiores às que se conseguem em maratonas. Nos exercícios de alta intensidade, portanto, como referi há pouco, há um maior envolvimento das reservas que estão no próprio músculo.
A parte das vezes não há muito tempo para a mobilização a nível hepático e do tecido adiposo e, portanto, a principal consumo são as reservas internas. O fosfato de creatina, que vai ser hidrolisado, levando à formação diretamente de ATP, e depois, fundamentalmente, a utilização do glicogênio muscular com conversão a glicose 6-fosfato e depois formação de lactato, que há pouco chamei a atenção que era um processo bastante rápido. Durante este processo, praticamente não há tempo para que o oxigênio seja transportado até ao músculo, apesar de muitas vezes o aquecimento ajudar a permitir que isto possa acontecer, mas na prática o que acontece é que nos primeiros 4 a 5 segundos é gasto a maior parte do fosfato de creatina, sendo que depois vai passar a ser alimentado pelo glicogênio. Durante este processo, o ADP muscular aumenta e é vulgar e também vai baixar o pH. Portanto, esta diminuição de pH, ao contrário do que anteriormente se falava, não tem a ver com esta produção de lactato. Tem a ver isto sim com o facto de se estar a gastar muito ATP e estar a ser envolvido fundamentalmente processos citoplasmáticos e anaeróbicos e não processos aeróbicos. Neste tipo de exercício é estimulada a glicogenólise, a degradação do glicogênio, e normalmente a fadiga advém ao fim de cerca de 80 a 100 metros. E é exatamente o facto de aguentar mais 1 ou 2 passos que faz aqui a grande diferença entre os atletas. Atenção, quando estou aqui a falar neste tipo de exercício, apesar de acontecer genericamente, mas esta descrição é de 80 a 100 metros, é para um atleta de alta competição. Quando passamos para um exercício de intensidade moderada, uma corrida de meio fundo, começamos a ter tempo para o envolvimento do fígado e dos adipócitos. Portanto, vamos ter uma maior utilização dos lipídios, vai haver hidrólise dos triacilgliceróis a nível do tecido adiposo, com liberação de glicerol e ácidos gordos para a corrente sanguínea. Estes ácidos gordos já vão ser utilizados com produção da acetilcoenzima A e depois de ATP. Também são mobilizados os triacilgliceróis intramusculares, com libertação de ácidos gordos e libertação de glicerol para o sangue, bem como a mobilização dos ácidos gordos presentes nas lipoproteínas, particularmente nas VLDL, que serão hidrolisados pela lípase de lipoproteínas. Mais uma vez, o glicerol é libertado para o sangue e os ácidos gordos vão ser beta-oxidados. Há também um aumento do consumo do glicogênio, que junto com a glicose vão fundamentalmente ser promovido o metabolismo aeróbico com formação da acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Também pode haver alguma formação de lactato que normalmente depois é libertado para o sangue. Normalmente, quanto maior a intensidade do exercício, maior a mobilização do glicogênio e dos triacilgliceróis intramusculares e de lipoproteínas. Claro que a nível hepático também poderá haver captação destes ácidos gordos que podem ser usados para a formação de novas VLDL. O glicerol e o lactato podem ser convertidos a glicose ou serem utilizados para a síntese de outros triacilgliceróis. Notar que normalmente nestas situações, como há um maior afluxo de sangue para o músculo do que para o fígado, estes processos acabam por estar diminuídos por esse facto. À medida que o exercício vai aumentando, o que vamos tendo uma intensidade maior, vamos vendo que cada vez há um maior envolvimento do glicogênio muscular
podendo depois também serem utilizadas outras fontes. Quando assim, nos exercícios de intensidade alta a moderada, há um aumento da adrenalina, que promove a degradação do glicogênio, e a baixa da insulina. Como vimos, aumenta a degradação dos triacilgliceróis de tecido adiposo e a nível muscular. A nível muscular, há também uma diminuição do malonil com a enzima A, permitindo assim que os ácidos gordos entrem para dentro da mitocôndria. Aumenta também a degradação do glicogênio hepático, fruto também do aumento de cálcio intramuscular, e há uma mobilização do GLUT4, o que também permite a captação de glicose. Aumenta quer a glicogenólise, quer a via glicolítica, mas aqui a via glicolítica aumenta também com o aumento das vias oxidativas e, portanto, o fornecimento de oxigênio é um fator limitante. Quando passamos para os exercícios de resistência, como por exemplo a de maratona, aqui as reservas de glicogênio são bastante importantes, especialmente na primeira hora, mas à medida que o exercício se prolonga, vai passando a ser relevante a utilização dos lipídios, que podem chegar a perto de 60% da energia produzida. As reservas de glicogênio muscular são muito importantes para manter o ritmo elevado, isto nos atletas de alta competição, e em indivíduos não treinados a produção de lactato está bastante mais aumentada do que nos indivíduos treinados. Nos indivíduos treinados há também um predomínio das fibras do tipo 1 e, portanto, também menor produção de lactato. Quando se verifica a contribuição dos diferentes combustíveis num treino de resistência, neste caso de ciclismo, verifica-se, como falei inicialmente, há um predomínio maior do glicogênio, mas ele permanece sempre ao longo de todo o exercício. Especialmente a partir da primeira hora, há um maior envolvimento dos ácidos gordos, especialmente os ácidos gordos de origem plasmática, enquanto na primeira hora há um predomínio dos triacilgliceróis musculares. Predomínio relativo aos ácidos gordos plasmáticos. E também há a obtenção de energia a partir da glicose plasmática. No caso dos exercícios intermitentes, como ocorre no futebol ou no ténis, aqui há um estudo muito curioso, este estudo de 2009, em que tínhamos atletas a fazerem numa primeira fase exercícios muito intensos durante 10 segundos, seguido de um repouso de 20 segundos. Isto foi repetido ao longo de 5, 10, 20 ou 30 minutos. E o que se verificou é que quando tínhamos 10 segundos e depois períodos de repouso de 20 segundos, praticamente não se verifica fadiga. Quando o exercício era 30 segundos de alta intensidade, seguido de períodos de repouso de 60 segundos, começava-se logo a observar alguma fadiga que aumentava ao fim de cerca de 10 minutos, mantendo-se mais ou menos os mesmos níveis de fadiga. No entanto, períodos de cerca de 60 segundos de muito elevada intensidade e depois 120 de repouso, portanto sempre o dobro, verifica-se logo ao fim de 5 minutos de exercício um nível de fadiga bastante intenso que ia aumentando. Ao fim de 20 minutos tínhamos níveis de fadiga muito intensos. Isto é semelhante ao que acontece nestes desportos como o futebol ou o ténis, que muitas vezes, especialmente no caso de ténis, temos uma troca de bolas muito rápida,
10, à roda de 10, 7, 10, 7, 12 segundos, e depois um período de repouso, em que normalmente o atleta está a bater a bola, a preparar-se para rolar, e portanto, muitas vezes temos esta situação. Isto explica porque é que aquilo que faz a grande diferença são exatamente os atletas que conseguem ter períodos em que há uma troca de bolas mais acentuada e que ultrapassa os tais 10 segundos e depois, normalmente, o repouso muitas vezes mantém-se quase nos 20, 30 segundos. Portanto, se tivermos períodos mais altos, começamos a ter a fadiga e é exatamente nesta que se verifica com frequência no ténis, quando há períodos de troca de bola mais prolongados, é que se vai ver o atleta que tem melhor preparação. Também o futebol é um tipo de exercício deste género, em que temos períodos de corridas e depois períodos de troca de bola, o que permite prolongar o exercício durante mais tempo, sem que muitas vezes apareça a fadiga. Nos exercícios intermitentes, temos, no fundo, uma mistura entre o que acontece no exercício anaeróbico e no exercício aeróbico. Ou seja, nos períodos de sprint, a energia é fornecida fundamentalmente pelo fosfato de creatina e pelo glicogênio muscular, com produção de lactato, sendo que nos períodos de menor intensidade, o fosfato de creatina vai sendo reposto e será utilizado nessa situação mecanismos aeróbicos a partir quer do glicogênio muscular, quer da glicose ou até mesmo dos estereogliceróis. Uma das formas porque aparece a fadiga tem a ver com o esgotamento do glicogênio muscular, que vai impedir muitos destes períodos de sprint. O lactato que está a ser produzido poderá ser utilizado pelo coração e por outros órgãos, até mesmo pelo fígado, apesar que, como eu disse, o fluxo de sangue no fígado é menor, mas também será utilizado pelos restantes músculos que não estejam a trabalhar e pelo próprio músculo nas fases que não são de sprint, portanto, nas fases de repouso, vai utilizar parte desse lactato e que às vezes até permite repor algum do glicogênio muscular. Nos intervalos que aparecem nestes desportos são importantes porque há, nesses casos, o maior consumo de gordura, o que permite poupar algum do glicogênio. Estas questões ainda são alvo de alguns estudos. Muitas vezes não é fácil efetuar estes estudos e, portanto, alguns dos dados que aqui estão poderão vir a ser alterados. A fadiga. Genericamente aparecem 2 tipos ou 3 tipos de fadiga, se quisermos. A primeira é chamada a fadiga periférica, ou seja, a fadiga do próprio músculo. Normalmente tem a ver com a diminuição da razão ATP-ADP e, no caso dos sprints, com a queda acentuada do fosfato de creatina e o esgotamento das reservas de glicogênio. No caso dos outros desportos de intensidade moderada ou nas maratonas, ou mesmo no caso também falei, exercício intermitente, o esgotamento das reservas de glicogênio. Aquilo que muitas vezes os atletas descrevem como o bater numa parede em que de repente parece que não é possível fazer mais esforço. Muitas vezes essa situação corresponde ao esgotamento das reservas de glicogênio. É vulgar falar-se na baixa de pH e na acumulação de lactato. No entanto, a acumulação de lactato não parece ser a causa da fadiga. Aliás, a acumulação de lactato até parece ser ergogénica. Recentes estudos têm demonstrado que, mais do que a acumulação de lactato, a acumulação de fosfato no citoplasma e também de magnésio
é que terão maior compromisso serão mais responsáveis pela fadiga periférica. Em todos os aspectos, esta acumulação de fosfato inorgânico e de magnésio inibe a libertação de cálcio e, portanto, vai dificultar a contração. É verdade que a baixa de pH, os prótons podem inibir a glicólise e a fosforilação oxidativa e interferem com a liberação do cálcio, mas não parece ser a única causa. Esta baixa de pH fundamentalmente tem a ver com o gasto e com esta diminuição da razão ATP-ADP e a maior produção de ATP que está a ocorrer a nível citoplasmático, ou seja, quando temos o mecanismo aeróbico todo saturado, como eu há pouco referi, a produção de lactato é muito mais rápida, permite manter uma elevada produção de ATP, mas também acaba por haver uma maior acumulação de fosfato e prótons resultantes desta diminuição desta razão, e isto leva à fadiga periférica. Para além disso, temos também uma fadiga central, com o prolongar do exercício físico, há uma menor disponibilidade de glicose, especialmente a nível nervoso, e, portanto, há um comprometimento na condução nervosa, porque há menos ATP, mas também vai havendo mobilização de aminoácidos, especialmente a tirosina, que vai levar a um aumento da dopamina e do triptofano, que aumenta a serotonina, ou 5-hidroxitriptamina, que serão inibidores a nível central e, portanto, vão levar à tal fadiga central. Recentemente, tem-se vindo a descobrir que também há um aumento de citocinas, como a interleucina 6 e o fator nuclear tumoral, o TNF, que levam também a fenómenos de fadiga. Também se pode falar numa fadiga global, que tem a ver com uma fadiga neuromuscular e que resulta dos efeitos combinados da fadiga central e periférica. Na recuperação após o exercício físico, sabe-se que o repouso ajuda a recuperar as reservas, sendo que a reserva de glicogênio vai aumentando. Um dos efeitos do treino é exatamente permitir ir aumentando as reservas de glicogênio, especialmente intramusculares, sendo que as reservas de triacilgliceróis demoram mais algum tempo, perto de 5 horas, para serem repostas. As dietas ricas em glicídios parecem favorecer a regeneração do glicogênio, no entanto, durante a prova não parecem afetar o glicogênio muscular, com exceção do caso do exercício intermitente, naquelas fases de menor exercício. Durante o exercício, no entanto, a utilização de açúcares como a frutose parece melhorar a performance, mas, volto a dizer, não afetar o glicogênio. Esta área da dieta dieta mais adequada para o exercício físico ainda é alvo de grande debate e, portanto, não irei entrar neste campo. O treino. Genericamente, no chamado treino de força, temos um aumento das miofibrilas e aumento da área muscular. Ao contrário do que se pensa, não há aumento do número das miofibrilas. Portanto, esse número das miofibrilas já está definido, o que vai haver aumento do seu tamanho, não do número. Aumenta também, e como já referi, especialmente no caso do exercício anaeróbico, aumenta o fosfato de creatina e o glicogênio e melhora a capacidade glicolítica. Os exercícios de resistência ou aeróbicos, portanto de menor intensidade, mas de maior duração,
vão permitir aumentar a densidade dos vasos capilares, bem como do número de mitocôndrias. E porque neste tipo de exercício há maior atividade das vias oxidativas, também vai aumentar a atividade das enzimas, quer do ciclo de Krebs, quer da beta-oxidação. Aumenta também a síntese do glicogênio, o que permite também aumentar as reservas de glicogênio. Há também um aumento da concentração de mioglobina, permitindo aumentar as reservas intracelulares de oxigênio. Verifica-se também um aumento da lipase de lipoproteínas, que se prolonga para lá do exercício físico durante 24 a 48 horas, e isto é um dos fatores importantes do exercício físico. Estudos mais recentes têm demonstrado que o treino aeróbico em situações de baixo glicogênio, ou seja, em que há um primeiro exercício mais intenso para gastar o glicogênio muscular, ajudam a melhorar a capacidade aeróbica e a capacidade oxidativa. Como todos sabem, as vantagens do exercício físico, para além da perda de peso, é a melhoria da função respiratória, aumento do débito cardíaco durante o exercício, redução do risco de doenças cardiovasculares, e aqui também aquela questão que eu referi aumento da atividade da lipase e lipoproteínas, é importante. Há também um aumento da resistência óssea e o aumento da sensibilidade à insulina. E estas serão algumas das vantagens. Poderíamos estar a falar de mais, mas estas são aquelas que me parecem assim mais explícitas e mais importantes. Deixo aqui alguma bibliografia, para além da que foi sendo apresentada, e espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like. Obrigado.